salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Conexão Israel, estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos, tudo de boa, e você? Tranquilo, na boa. João, muito feliz com a nossa audiência que está crescendo, João. Tá bom, né, cara? Não são só nos episódios com convidado, né? O último episódio a gente também teve uma audiência muito boa. Tá tendo ainda, né? Tá todos os dias ainda tá tendo uma audiência boa. Obrigado aí por você, ouvinte antigo, ouvinte novo, que tá aí com a gente. Enfim, espero que vocês estejam curtindo e que sigam com a gente. É isso, é esse o nosso intuito, que a audiência cresça. Estamos aí. Então vamos que vamos passar para o nosso primeiro bloco, porque a semana está cheia e vamos começar tratando aí de questões relacionadas ao conflito palestino-israelense. Bom, gente, essa semana assumiu o novo chefe do Estado-Maior, o general Herzi Halevi, e, enfim, assume aí num governo extremamente, né, como a gente já vem comentando, uma questão extremamente nova aí dentro do cenário político de Israel, onde a gente tem aí uma divisão dentro do Ministério da Defesa, tem um ministro da Defesa e um outro ministro, né, dentro do Ministério da Defesa, e agora tem também aí esse novo chefe do Estado-Maior que vai acabar tendo que se reportar também e ter contato aí com esses dois ministros dentro do Ministério da Defesa. Um que é o Yoav Gallant, o ministro da Defesa, do Likud, e o outro que é o Bezalel Smotrich, né, que é o ministro da Ocupação, né, o cara responsável ali por toda a questão da autoridade civil que trata dos territórios palestinos. E João assumiu aí esse novo chefe do Estado-Maior numa semana extremamente sangrenta na Cisjordânia. Hoje, da noite, né, nessa noite de ontem para hoje, a gente teve aí depois de uma operação do Exército de Israel no campo de refugiados de Jenin, foram 10 palestinos mortos. A gente chega aí a um número de 30 palestinos mortos esse ano, mais de um por dia na média até agora. A coisa está esquentando, hein, cara? A coisa está esquentando muito, está esquentando bastante, né? O Herzi Halevi, ele não é responsável por isso, né? Coincidiu, ele entrou essa semana e no lugar do Aviv Koravi, e enfim, que saiu em pé de guerra com a extrema-direita, né? Porque simplesmente comentou que era contrário a divisão que estavam fazendo no Ministério da Defesa e já saiu escorraçado pela extrema-direita, mas enfim. O chefe das Forças Armadas, ele tem responsabilidade nessa escalada, no caso do Aviv Koravi, mas ele não é o grande responsável, né? A decisão, ela é política, ela vem do Ministério da Defesa, ela vem do primeiro-ministro, e na verdade o ano passado foi um ano mais sangrento dos últimos... a gente comentou isso, os últimos 18 anos na Cisjordânia, uma coisa assim, e não foi, o primeiro-ministro não era o Netanyahu, né? Então, enfim, dá pra gente ver que o governo Bennett Lapid foi um governo que, enfim, que foi bastante problemático para a Cisjordânia, ou que encarou uma situação também bastante complicada. E o Herzi Halevi agora ele entra com a tarefa de preparar o exército para uma possível terceira intifada. A gente falou sobre isso aqui algumas vezes, se tem chance, se não tem chance, né? Enfim, ele está ciente de toda a complexidade, ele sabe que a autoridade palestina está muito enfraquecida, né? E, enfim, eles são, nos últimos anos, quem colabora com Israel do ponto de vista da segurança, né? Enfim, compartilhando informações, compartilhando ações da polícia palestina com o exército israelense e as forças de defesa israelenses, né? Como o Shabak, né? Ou a inteligência, como é que é o nome? A Aman, enfim. E, no caso, ele sabe que esse é um contexto muito complicado, onde principalmente a Jihad Islâmica está colocando as asinhas de fora ali, está tentando tumultuar a situação e recrutar novos membros, e, enfim, e fazer a Cisjordânia tremer um pouco. E justamente foram alguns ativistas da Jihad Islâmica os alvos do exército israelense hoje, que entrou em Jenin, no campo de refugiados de Jenin, segundo o próprio exército, tendo recebido informações da inteligência para evitar enfim, atentados que seriam realizados numa grande cidade israelense a tiros, né? Então eles foram atrás dos terroristas da Jihad Islâmica em Jenin, e o negócio é que foi uma operação que desde a noite, né, até hoje, no fim da tarde,
uma pancadaria danada, muita morte, com muita confusão, né? Os vídeos são impressionantes, fumaça aqui, bomba explodindo embaixo de caminhão e etc. Os palestinos derrubaram um drone do exército israelense. Então, no final das contas, o saldo final foram 10 mortos. Uma das mortas é uma mulher de 60 anos, que não tem nada a ver, que não é terrorista, foi morta, enfim, por bala perdida, no meio do fogo cruzado ali. Segundo o canal 12 israelense, ainda não se sabe se o disparo que matou essa mulher inocente foi feito pelo exército ou pelas forças palestinas, porque teve troca de tiro, teve tiroteio. O fato é que não morreu nenhum soldado, não morreu nenhum israelense, né, mas morreram 10 palestinos. E o número de mortos, como o Marquinhos falou, na Cisjordânia já são 10, né, e a gente está gravando no dia 26 de janeiro. Né? Enfim, então é mais de um por dia. O número é bem mais alto do que era no ano passado, que já foi o ano mais complicado. A Autoridade Palestina anunciou que não vai cooperar militarmente com Israel, que a cooperação militar não vai existir. Né? Eles não disseram se é para sempre, não disseram se por quanto tempo não disseram de que maneira, mas agora não está acontecendo. Foi a resposta que eles deram. Outras vezes eles fizeram isso, e a gente sabe que essa cooperação nunca cessou 100%. Mas o fato é que a Autoridade Palestina é responsável também por passar informações para o exército israelense. Né? E um acordo foi feito lá desde Oslo e que se consolidou, foi mais forte depois da morte do Arafat e da subida do Abu Mazen no poder. E Israel levou um batalhão inteiro de paraquedistas para a Cisjordânia para defender as colônias e várias unidades do Kipat Barzer, né, no Domo de Ferro, um interceptador de foguetes, para a região da fronteira com a faixa de Gaza, né, do cinturão de Gaza, para proteger os kibbutzim, as cidades ali, os povoados que estão ali próximos. Né? Alguns eventos foram cancelados ali, embora se acredite que o Hamas não esteja interessado agora numa escalada de violência. A gente sabe que esse tipo de coisa pode acontecer. E isso tudo está acontecendo no momento em que o governo israelense ele está prestes a anunciar um pacote de construção, okay, de 18 mil unidades habitacionais na Cisjordânia, que seria o maior pacote, enfim, a maior construção realizada nos últimos, se não me engano, 20 anos, ou talvez até mais, né, desde os primeiros anos do governo Sharon. Enfim, que esse pacote também inclui a legalização de alguns assentamentos lá, a gente vai falar sobre isso depois, a retomada de algumas obras de infraestrutura das colônias, né, que tinham sido a grande maioria delas vetadas por atentar contra territórios que estão protegidos pela autoridade de preservação do meio ambiente de Israel. Né? Enfim, e além de outras diversas questões. E a ideia dessas construções é um projeto, né, que está lançado pelo Minhal HaEzrahi, que é a autoridade civil controlada pelo Smotrich, de aumentar a população judaica na Cisjordânia de 500 mil para 2 milhões e meio de pessoas. Esse é um projeto muito ambicioso, que não vai ser feito da noite para o dia, mas se ele tiver sequência, enfim, 2 milhões e meio é um pouco menos do que a população palestina da Cisjordânia. Né? Alguns falam em 2 milhões e 800 mil, outros falam em 3 milhões, deve estar nessa faixa aí. Enfim, obviamente, quando a população israelense chegar a 2 milhões e meio, a população palestina também vai ter crescido, mas é um crescimento bastante acelerado, né, de habitantes israelenses que seriam alocados na Cisjordânia, que é a institucionalização da anexação. Né? Enfim, essa não é a razão da escalada de violência, né? Não é a construção que ainda não começou, que ainda não foi, não começou, que não foi anunciada essa leva de construção, mas ela certamente tem um poder destrutivo para a relação com os palestinos imensurável. Okay? E, por enquanto, a gente está vivendo aí numa situação que a gente não sabe quando que a autoridade palestina vai enfim, cair, vai quebrar, não vai aguentar, quanto tempo mais eles vão aguentar no poder com toda essa relação estremecida e complicada com Israel, toda a fragilidade que eles têm na sociedade palestina, e se isso pode gerar uma terceira intifada ou não. Então a gente está vivendo uma situação de muita tensão e as pessoas parecem que não estão dando a importância necessária para isso, porque tem outras coisas acontecendo em Israel. Só que isso
Eu acho que não tem nada que é mais ameaçador a Israel no momento do que a iminente queda do Fatah e do Abu Mazen na liderança da autoridade palestina. Se isso acontecer, a gente vai ver um cenário de instabilidade e de violência que realmente vai fazer a gente lembrar das outras duas intifadas, acho que especialmente da segunda, né? Eu espero estar errado, eu espero que não aconteça, mas esse é o cenário que está se construindo agora. É isso, né? Um cenário realmente extremamente problemático, né? A gente tem esse número realmente de mortes do lado palestino é impressionante, né? Eu acho que é uma coisa que não tem como a gente... E não é comentado muito aqui, né? Óbvio que isso sai na televisão, principalmente quando, num dia de hoje, onde a gente tem uma operação que deixam 10 mortos, é óbvio que isso sai, né? Até porque, como você mesmo falou, né, João? Está tendo toda essa preparação aí por parte do Exército, já esperando algum tipo de resposta assim, em função de tudo isso. Mas o que preocupa, né, eu acho que essa questão do Smotrich, né, para começar sobre a questão do assentamento, desse anúncio que vai ser feito, é uma questão do movimento de colonos, né, desde a sua criação, eles querem chegar a números astronômicos de colonos na Cisjordânia, e nunca conseguem, né, atrair uma população muito grande. Você tem parte de assentamentos que, principalmente os assentamentos que são mais perto da linha verde, né, são assentamentos de colonos, mas não tão ideológicos, né, e parte deles não são ideológicos de nenhuma forma. São pessoas que compraram casas na Cisjordânia, né, num assentamento, simplesmente porque é muito mais barato do que você comprar uma casa em Israel, né? 40%, 50% mais barato, uma casa com 2 andares e um quintal enorme, não sei o que te deixa, você está também a 20 minutos de Tel Aviv, ou meia hora de Tel Aviv. Tem assentamentos perto da região onde eu vivo, que é exatamente isso que acontece. Eu estou a 35 quilômetros de Tel Aviv e o cara que vive no assentamento também está a 35 quilômetros de Tel Aviv. Só que a casa dele vale, na época que ele comprou, pagou 40% a menos, vamos dizer assim. Né? Ou seja, você tem parte dos colonos que vão morar nos assentamentos, mas não tem a questão da colonização em si. Né? Então, o movimento de colonos que o Smotrich representa, ele nunca conseguiu ter uma influência tão grande dentro da sociedade israelense, né, a ponto de atingir números muito grandes de colonos. Né? Se a gente for pensar que a gente tem aí mais de 50 anos de ocupação, né, 55 anos quase de ocupação, e a gente não chegou nem a 1 milhão, né, de colonos vivendo na Cisjordânia. Isso aí contando também muitas vezes a Jerusalém Oriental, né, que é uma população também bem grande e não chega também a 1 milhão. Então, é um número, eu acho que extremamente... Eu acho que levar a 2 milhões de israelenses, né, 1,5 milhão, 2 milhões de israelenses na Cisjordânia é um número muito astronômico aí que o Smotrich está viajando. Mas, de qualquer forma, a construção de novas casas e legalização de assentamentos, né, sem sombra de dúvida, é muito preocupante. E, inclusive, hoje eu estava lendo um artigo, né, falando que a própria nomeação do Smotrich, né, como o líder aí, o chefe, né, o ministro da autoridade civil, né, responsável aí pelos assentamentos, pela Cisjordânia, né, pelo território ocupado, já é uma anexação de fato, né? Ou seja, a questão sobre a Cisjordânia, ela deixa de ser gerida por questões militares, né, e passa a ser gerida por questões civis. Ou seja, é um governo civil que está ali atuando, né? Ou seja, seria parte do mesmo pacote, né? Não teria um tratamento militar, não seria uma ocupação militar, teria passado já essa etapa. Enfim, tem muita coisa para acontecer pela frente e o que realmente preocupa é a gente chegar perto aí, João, principalmente disso que você colocou sobre a queda da autoridade palestina, né, que muitos analistas aqui colocam como eminente também, né, falam que a situação está crítica, o Abu Mazen, obviamente, aí há quase 20 anos no poder, sem eleições, legitimidade muito baixa e uma crise muito grande, e a gente poder ver essa crise da autoridade palestina e uma possível crise de liderança no futuro, né, com a queda do Abu Mazen, vamos dizer assim, com um governo israelense como a gente vê hoje, né, com o Smotrich bem vir à frente aí das polícias, né,
da colonização israelense da Cisjordânia. Vai ser realmente bem preocupante. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco. Só um segundo, Marquinhos. Acabou de ser divulgado por uma jornalista do Canal 13, pela Moriá Ashraf-Volberg, uma reunião de gabinete do governo atual, porque está para ter uma passeata, né, de ativistas da direita que queriam passar pelo Portão de Damasco, que a gente já discutiu aqui 1 milhão de vezes sobre a sensibilidade desse lugar e sobre a representatividade dele simbólica para o nacionalismo palestino e como lá é o lugar onde, em geral, começa toda a bagunça, né? E o Netanyahu, enfim, depois, né, dos especialistas militares dizerem que, da segurança, dizerem que não é recomendável, é muito problemático, né, você, enfim, permitir essa manifestação ali, o Netanyahu ele começou a se manifestar, enfim, a favor de não permitir que essa manifestação aconteça ali. E o Ben-Gvir começou a falar, peraí, mas o que proíbe isso de acontecer ali? Qual é o argumento? Netanyahu falou, meu querido, a gente tem aqui um barril de pólvora. Eu não quero ser o cara que vai acender o fósforo e ir para o negócio explodir. E aí o Ben-Gvir falou, então beleza, então a gente vai proibir lá, então a gente vai ter que proibir para os árabes também se manifestarem no mesmo lugar. Porque o que vale para os judeus vale para os árabes. Enfim, e ficou uma discussão e teve uma discussão ali, enfim. No final das contas, parece que a palavra do Netanyahu venceu e os caras não vão fazer a manifestação na frente do Portão de Damasco, né? Então, tudo que eles criticavam o governo anterior de fazer, olha só, estão lá vendidos para os irmãos muçulmanos e não tem blá blá, o governo Netanyahu faz igual. Só que o Ben-Gvir fica mal nessa situação, porque no final das contas, quem autoriza ou não autoriza a manifestação em cada lugar é ele, que é o chefe da polícia, né? E é justamente ele que é o cara que prometeu que ia ter manifestação em tudo que é lugar. E aí a polícia também tinha recomendado que ele não autorizasse uma manifestação em Lod, na cidade de Lod, né, que foi um dos principais cenários de conflitos internos, também por ter uma população mista entre judeus e árabes, né, na guerra de 2021. E aí o Ben-Gvir falou, beleza, não vai ter em Jerusalém, não vai ter no Portão de Damasco, mas eu vou permitir a manifestação em Lod. E Israel liberou. Vai dar ruim? Provavelmente vai. Bem menos que daria no Portão de Damasco, mas vai dar ruim. Até quando o Ben-Gvir vai aceitar não poder jogar, enfim, acender esse barril de pólvora? Essa é a pergunta também que a gente tem que se fazer, porque o Netanyahu sabe do risco que pode ser você permitir uma atividade simbólica dessas, que a passeata passa em frente ali àquele lugar. O Netanyahu sabe disso, ele sabe quanto isso é nocivo para a segurança, para a economia, para o Estado de uma maneira geral, e para a popularidade dele. Se começar a ter um conflito agora, ainda que os conflitos em geral favoreçam, né, a figura dele, enfim, você não pode viver de conflito em conflito, né? Isso acaba prejudicando o país em vários aspectos. E o Ben-Gvir não está nem aí para isso. O Ben-Gvir ele quer mais o conflito, porque é no conflito que ele cresce. Ele só está interessado na popularidade dele, que aí só está interessado em desculpa para reprimir a população árabe, seja ela palestina ou israelense. Então, eu quero ver até quando o Ben-Gvir vai resistir a todas essas enquadradas, né, que o Netanyahu vai acabar dando nele. Porque o Netanyahu, uma coisa é quando ele está na oposição incitando, e outra coisa é quando ele está no governo. Quando ele está no governo, ele sabe que tem detalhes que, se ele evita, vale muito a pena para ele, para todo mundo. E ele não costuma ser irresponsável nessas questões. Pelo menos não costumava, até 2021. 2021 ele foi bastante. Espero que ele não volte a ser agora. E o Netanyahu também entende que ele está jogando um jogo muito maior, né? A gente tem muita coisa para comentar ainda nesse podcast, a gente está só no final do primeiro bloco, mas tem toda a questão da reforma judicial que o Netanyahu quer passar, a crise, né, política que está instaurada aqui no país, que a gente está vivenciando agora. Então, o Netanyahu sabe que uma manifestação dessa que pode causar uma manifestação dessa, junto com a violência que está acontecendo nos territórios ocupados já, né? Não só a questão de ontem para hoje, de Jenin, mas também isso, né? Massacre em Jenin, a violência já deixou 30 mortos, a crise da autoridade palestina, a reforma do judiciário que está inflamando a sociedade israelense como um todo, a gente vai comentar isso mais para frente. O Netanyahu sabe que o início de uma confusão ali por conta de uma manifestação de ultra-radicais no Portão de Damasco coloca tudo que ele tem em mente a perder, né? Acabou. Tipo, estourou a guerra e aí estourou uma confusão, uma intifada, seja lá o que for, e aí o que vai acontecer? Foguete vindo de Gaza para o sul, e aí como é que o Netanyahu vai segurar essa onda com o Ben-Gvir? E agora ele vai sentir também na própria pele, né? Costuma-se dizer, o que estar com o Ben-Gvir agora ali no cangote dele,
puxando o governo para a direita o tempo todo, porque o Ben-Gvir tem planos que não são os planos do Netanyahu, né? São planos, eles se complementam, mas o Ben-Gvir não se vale da mesma estratégia do Netanyahu, que ele pretende construir a polícia dele. É isso. Vamos então para o nosso segundo bloco, para tratarmos de questões da política essa semana. Salve, salve, ouvintes, é isso aí. Não é o início de um outro podcast, mas é o início de uma atualização rápida gravada aqui no sábado, 9h58 da manhã, dia 28 de janeiro. Terminamos a nossa gravação na última quinta-feira, comentamos aí da crise, né, do que tudo está acontecendo. Enfim, são várias crises, né? Então, a última que aconteceu foi que a gente teve o massacre em Jenin, que deixou 10 palestinos mortos, né, na última quinta-feira, e a gente comentou que as tensões estavam muito grandes, que o exército estava se preparando aí para possíveis ou atentados ou ataques de uma forma geral, vindo de Gaza e tudo mais. E, João, enfim, não precisava de bola de cristal, não precisava prever futuro, não precisava nada, né? Era uma coisa praticamente certa o que ia acontecer, e assim foi feito. Na noite de quinta para sexta-feira, houve disparos de mísseis, né, vindos da faixa de Gaza, que atingiram a região sul ali, né, a região chamada do envelope de Gaza, que fica ali ao redor da faixa, e também a cidade de Ascalon, né, que é a cidade mais ao sul, a cidade costeira, né, mais ao sul de Israel, e fica ali bem pertinho também da faixa de Gaza. E essas duas regiões ali, na noite de quinta para sexta-feira, houve, por conta do lançamento de foguetes, houve aí as sirenes e tudo mais. E ontem, no início da noite, já era de noite, né, no Shabat, num bairro / assentamento em Jerusalém Oriental, né, que é um bairro de Neve Yaakov, que é mais ao norte de Jerusalém, bem perto já de Ramala, fica uns 3-4 quilômetros ali de Ramala. É uma extensão feita pela prefeitura da cidade ainda na década de 60, quando começou a ocupação, quando Jerusalém foi anexada, né, ao território israelense, as fronteiras municipais foram aumentadas, e aí chegou-se até onde é esse bairro aí de Neve Yaakov, que durante muitos anos foi uma reserva ecológica, tipo uma floresta e tudo mais, depois virou um bairro ali. E foi ontem à noite, no final das rezas, do Shabat e tudo mais, um palestino de Jerusalém, né, que vive em Jerusalém, cometeu um atentado, deixando aí 7, né, se eu não me engano, 7 ou 8 pessoas mortas. É um atentado a tiros em Jerusalém Oriental. Em Neve Yaakov, que fica em Jerusalém Oriental, exatamente. João, então é isso, cara. A gente saiu daquele momento do massacre que houve em Jenin, teve o ataque de foguetes de Gaza para Israel, que obviamente gerou reação israelense, né, um bombardeio em Gaza. Tivemos aí um atentado ontem em Neve Yaakov, que deixou 7 israelenses mortos, e choro do Ben-Gvir e visita tanto do Ben-Gvir quanto do Benjamin Netanyahu ao local do atentado. Agora esquentou de vez, hein, cara? Você só esqueceu de comentar um detalhe, né, que é exatamente um detalhe que depois dos foguetes, né, no cinturão de Gaza e em Ashkelon, Israel bombardeou a faixa de Gaza, né? A gente ainda não tem números sobre mortos nesse ataque, se foi um bombardeio para destruir infraestrutura, o que foi. Mas, enfim, também até onde eu vi, pode ser que eu esteja enganado, pode ser que eu tenha perdido essa informação, nenhum grupo tinha assumido a autoria dos bombardeios, né, dos foguetes, embora a gente saiba que em Jenin a atuação do Tzahal, né, do exército israelense, das forças de defesa, forças de segurança, fossem para evitar atentados organizados pela Jihad Islâmica, né? No caso, não é o Hamas. Até rapidinho, João, no final eu cheguei a comentar que houve reação, e parte dessa reação israelense bombardearam uma fábrica de mísseis do Hamas. Isso que é interessante, por conta disso que você colocou, justamente as operações em Jenin no último período, ela tem visado a Jihad Islâmica, né? Mas a reação israelense ontem na faixa de Gaza foi em cima de infraestrutura do Hamas. Porque Israel considera que, sendo o Hamas o administrador, né, o responsável por comandar a faixa de Gaza, eles têm a responsabilidade de evitar os bombardeios da Jihad Islâmica, e isso é um argumento que ele tem uma lógica, não é um argumento sem nenhuma lógica, não. Até porque quando o Hamas deseja, eles conseguem muitas vezes
evitar ataques da Jihad Islâmica, que até prendem seus membros, né, quando eles não têm interesse numa escalada. Enfim, agora vamos voltar aos acontecimentos mais recentes, principalmente o atentado aí nesse bairro nesse assentamento judaico de Jerusalém Oriental, né? Foi um atentado contra pessoas saindo da sinagoga, né, que deixou até agora 7 mortos e 8 feridos. O Netanyahu teve que ir a público, foi até o lugar, depois foi a público e disse, enfim, os comentários de Netanyahu que nós vamos responder esse atentado como sempre fizemos, mas aí o que ele disse? Eu chamo a população a não fazer justiça com as próprias mãos, né? Essa foi a primeira vez que eu vi um primeiro-ministro fazer um comentário desse. E não porque o Netanyahu é um cara super responsável, pelo contrário. Muitas vezes ele faz comentários que incitam mais ainda a violência. Mas porque ele sabe que esse é um perigo real. Algo que nas últimas vezes não aparentava ser, né? Foi em 2014, que gerou até uma série muito interessante da HBO, né, que passou no Brasil, legendada em português, Our Boys, né, Nearim Shelim, em hebraico, sobre um caso de vingança, mas esse não é um caso de vingança da sociedade civil, né? Mas esse não é a tônica normal, né? As pessoas, enfim, sabem que a inteligência israelense vai achar os autores dos atentados e que vai atrás deles e que invariavelmente eles vão ser presos ou mortos ou o que seja, né? Nesse caso, eles já sabem que foi uma pessoa que agiu sozinha, né? Que não foi nada organizado, pelo menos essa é a informação que chegou na mídia. Mas, enfim, esse comentário impressionou, né? E houve uma chamada de parte da população, é importante dizer isso agora. Grande parte da população que estaria se manifestando agora sobre esse atentado está quieta em casa porque o atentado aconteceu na sexta-feira de noite e são pessoas que respeitam o Shabat, né, o sábado, às vezes nem souberam que teve um atentado. Então, o comentário do Netanyahu naquele momento ele ainda vai ecoar para alguns ouvidos, a gente ainda vai ver a reação. Uma das pessoas que respeita o Shabat, que foi ao evento, foi obviamente o ministro da Segurança Nacional, o Ben-Gvir, que teve lá, né? Foi cobrado, falou assim, isso aí está acontecendo sob a tua gestão, né? Você não tem como fugir disso. Porque cada atentado que acontecia, cada foguete disparado na gestão anterior, ele ia cobrar, ia gritar, ia para a cena do crime, ia fazer escândalo, ia fazer populismo, e agora ele está sofrendo consequências. As pessoas, enfim, as pessoas foram para cima dele, não para bater nele, mas tipo para encarar ele, para gritar. E a reação dele, olhando para as pessoas, foi morte aos terroristas, né? Foi uma coisa que ele falou, enfim. Esse populismo dele, a gente não sabe até quando ele vai se sustentar, né? Porque, enfim, uma coisa é você querer fazer, falar, e um monte de bravata, e outra coisa é você botar em prática, né? Agora no meu comando, na minha gestão, isso vai acabar. Não vai acabar, meu querido. Tipo, isso não vai acabar. Enfim, isso é resultado de muitos anos de problema, muita arma na mão enfim, de pessoas que não deviam estar com arma, né? Na minha opinião, ninguém devia estar com arma na sociedade civil, mas enfim. E você não vai tirar essas armas das mãos de todas essas pessoas. Esses atentados podem acontecer, como podem acontecer atropelamentos. Quem quer fazer um atentado, pega uma faca em casa e faz. Okay? E um governo que não dá nenhuma esperança, ele acaba tendo como consequência a reação violenta. E eu estou justificando, estou falando que isso é bom? Claro que não. Eu não estou falando, eu não quero ver civis mortos de nenhuma maneira, também não quero ver soldados mortos, mas enfim, essa é uma consequência natural de qualquer pessoa que entende a situação. Quando você oprime uma população e deixa ela sem esperança, a reação violenta, perdão, ela vai acontecer, né? E aí também vieram chamadas de que tipo, todo mundo devia ter arma na mão para poder ter parado esse terrorista, né? E todo mundo tem arma na mão, né? Aí o Yariv Oppenheimer, que é o ex-diretor-geral do Movimento Paz Agora, que agora está na Iniciativa de Genebra, ele comentou isso. Bota a arma na mão de todo mundo, que é tudo que a gente precisa para começar uma guerra civil, né? E basicamente esse é o receio, né, do grupo dele, da esquerda israelense, que todo mundo com arma na mão, a gente, enfim, você acaba com o inimigo e escolhe outros inimigos, né? Enfim, momento de muita tensão que a gente está vivendo aqui agora, com repercussão rápida. A gente sabe que a situação na Cisjordânia ela já não está fácil há mais de um ano e esse governo tem tudo para fazer explodir esse barril de pólvora. Então, se o Ben-Gvir continuar só com essa retórica, isso já impacta de alguma maneira, mas me preocupa menos. Se ele tiver algum poder de ação e poder colocar em prática uma mínima parte da política que ele, enfim, que ele propague por aí a gente está ferrado. É isso. Tempos quentes vindo pela frente. Realmente isso que você falou do Ben. E ele chorou também. O Ben-Gvir, ele chorou também quando foi lá à sinagoga, né? Falou tudo mais. Enfim, teve muita gente
fazendo ligação também, isso eu vi nas redes, né? Muita gente fazendo ligação, inclusive um comentário, se eu não me engano, de algum membro do governo americano, fazendo ligação que é muito ruim ver judeus sendo mortos dessa forma, saindo da sinagoga no Dia Mundial de Lembrança do Holocausto, né? E aí começam a utilizar esse tipo de lembrança, né? Começam a utilizar o Holocausto dessa forma também, que, na minha opinião, é extremamente problemático. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O assassinato, o atentado que aconteceu não foi por conta das pessoas, não foi por conta de antissemitismo, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter claro aí. A gente está vivendo uma situação muito complicada, como a gente sabe, somente na Palestina esse ano já foram 30 mortos, e agora a gente tem pelo menos 7 mortos judeus do lado de cá. O ano não começa nem um pouco bem, principalmente tendo em vista aí a piromania que tem nesse novo governo, principalmente vindo aí desse lado do Ben-Gvir. Interessante que o Smotrich continuou calado, pelo menos ele devia estar cumprindo o Shabat e não deve ter sabendo o que aconteceu. Bom, é isso, gente. Fiquem aí, então, com o restante do nosso episódio e, se precisar, a gente aparece repentinamente e, caso não, nos ouvimos na semana que vem. Forte abraço. Bom, gente, a primeira delas é entre um bate-boca, né, um clima tenso que ficou ali entre o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e o ministro da Ocupação da Autoridade Civil, Bezalel Smotrich, que é o ministro dentro do Ministério da Defesa. O ministro da Defesa, essa semana, o Gallant, autorizou a destruição de um outpost, né, um posto avançado, como se fosse um novo assentamento, né, que havia sido criado ali por colonos, assentamento ilegal. Ele autorizou a destruição desse outpost, e o Bezalel Smotrich aí, né, que é o cara que ia colocar 2 milhões de colonos na Cisjordânia, ele se enfureceu, falou que isso passava por cima da sua autoridade, afinal de contas, ele é o responsável pela autoridade civil. E aí, João, o Netanyahu, no final das contas, apoiou o Smotrich, deixou o Gallant ali em situação muito complicada. Mas mais complicado mesmo é essa divisão dentro do Ministério da Defesa, que está todo mundo batendo cabeça, né? Olha, a verdade é a seguinte: o Smotrich ganhou essa queda de braço, ok? Primeiro, assim, o Netanyahu ele ensaiou que ele ia dar o apoio para o Gallant, e o Smotrich ele foi até o fim com um acordo de coalizão, né? O Netanyahu ele falou qual foi o argumento do Smotrich? Ele falou: olha, o ministro da Defesa não está cumprindo com o combinado no acordo de coalizão, que é para favorecer a construção, okay? e o assentamento. Ele não está entrando nesse acordo, que a gente não vai evacuar nada e que a gente vai favorecer o assentamento. O Netanyahu foi a público e deu um comentário dizendo o seguinte: esse governo é a favor do assentamento desde que ele seja legal. Ou seja, o Smotrich estava querendo que o Ministério da Defesa não evacuasse o assentamento ilegal, né? O que obviamente é um crime, é uma infração, no mínimo, né? Enfim, e o que aconteceu foi que, no final das contas, o Netanyahu sentou com eles discutiram, bateram boca ali, e o Netanyahu virou e falou assim: olha, a verdade é a seguinte, a gente não evacuou mais nada. Né? Se isso vai acontecer mesmo, eu não sei, porque às vezes a justiça manda evacuar e tal, mas o fato é que os Smotrich ganham a queda de braço. Ou seja, o Netanyahu tem medo do que pode acontecer nesse acordo de coalizão, né? Caso ele traia os princípios de acordo de coalizão, pelo menos nesse princípio. E qual é a lição que a gente leva disso agora? O negócio é o seguinte: quando o Gallant foi sondado, né, e surgiu na mídia a ideia de que ele seria o ministro da Defesa, o Benny Gantz virou para ele, foi a público e falou o seguinte: Yoav Gallant, não aceita isso, porque eles não vão te dar o Ministério da Defesa, eles vão te dar uma brincadeirinha para você fazer de conta que o ministro da Defesa, porque no fim das contas quem vai ser o ministro da Defesa vai ser o Netanyahu e o Smotrich, eles vão fazer o que eles quiserem e você não vai poder decidir nada. Okay? Eu achei que ele estava exagerando um pouco, é óbvio que eles estavam esvaziando um pouco o ministério, que eles estavam dando para o Smotrich poderes importantes, mas enfim, o resto do ministério ficava com ele. E no final das contas, o que a gente está vendo agora é que o ministro da Defesa ele não tem o direito, né, ele não tem autonomia de decidir se um assentamento vai ser evacuado ou não. Não é nem sobre o controle dos que já existem. Né? Enfim, se ele pensa com a cabeça da segurança, né, o que é melhor para o Estado, etc., ele já vai ser censurado pelo primeiro-ministro, porque isso atenta contra os acordos de coalizão, ele tem que atender ao colono radical, né, ao fanático do Smotrich. Então, enfim, a gente está visualizando aí como realmente o Netanyahu está entregue, né, aos partidos que compõem a coalizão,
e faz o que eles querem, no final das contas, e os membros do Likud são quem está pagando mais o preço nisso aí, porque o Netanyahu, bem ou mal, ele é o primeiro-ministro, a palavra final é dele. Agora, os ministros dele, o ministro do Exterior, o ministro da Educação, o ministro da Defesa, que são pastas que estão super esvaziadas, eles aí não mandam nada, eles estão só fingindo que tem o título, andando com motorista particular e ganhando um salário um pouco maior. Porque, no final das contas, eles têm muito pouca autoridade sobre seus ministérios. Gallant é o famoso ministro que não é o ministro sem pasta, né, cara? Ele é o ministro sem pasta porque ele não está sem ministério. É isso. E vamos então à nossa próxima notícia do bloco sobre aí as manifestações pelo país que aconteceram no último final de semana, no último sábado, o cálculo, né, de que mais de 130 mil pessoas se manifestaram por todo o país, pessoas em Tel Aviv, Beersheba, Jerusalém, Haifa, Modi'in, que é a cidade onde eu moro, cerca de 700 pessoas foram até a casa do ministro da Justiça protestar, né, que ele mora aqui, é meu vizinho, e, enfim, gente por todo o país, João, na semana seguinte, né, poucos dias depois, na verdade, da decisão do Supremo Tribunal de Justiça de retirar, de impedir, né, que o Aryeh Deri fosse ministro, né, ministro das Finanças e ministro do Interior, ministro do Interior e ministro da Saúde. A gente comentou disso no episódio passado, o ouvinte que quiser mais informações, está lá tudo explicadinho. Então, foi um momento, João, que cresceu muito as manifestações, foram impulsionadas aí por essa determinação do Supremo Tribunal de Justiça, e a tendência é que tudo aumente agora, né? Está aumentando a pressão em cima do Netanyahu. Tá, pois é. Enfim, ele tinha que ter demitido o Deri porque ele viu que o Deri não ia se demitir, né? E o Deri realmente não se demitiu, ele não teve outra senão demitir o Deri. Enfim, os protestos tinham aumentado, os protestos não eram exatamente sobre o Deri, né? Eram mais sobre a reforma, mas enfim, ele não tinha mais como sustentar a permanência do Deri nesses dois ministérios, colocou 2 interinos ali, e tá aí disse, ó, a gente vai arrumar um jeito do Deri voltar, um meio legal do Deri voltar para o lugar onde não devia ter saído. O Deri hoje deu uma entrevista, né? Na verdade, deu várias entrevistas para todos os canais de televisão. E a pergunta mais interessante que fizeram para ele foi o seguinte: ok, por que você, na hora que o juiz leu a sentença em voz alta e disse que você se comprometia a se retirar da vida política, porque o Deri disse que não tinha dito isso, né? Ele falou: por que você não falou nada? Ele falou assim: desculpa, seu juiz, mas eu não disse isso, não. O Amit Segal, do Canal 12, disse para ele: você, lá nos anos 90, quando você saiu, você falou: eu vou sair e vou voltar. E agora você não falou nada, você ficou quietinho no teu canto. Aí a resposta do Deri foi: e por que quando eles viram que eu era candidato e quando viram que a declaração que eu dei logo no dia seguinte, eles não cancelaram o acordo que eu fiz com a Justiça? Por que a Justiça não pediu para cancelar o acordo? Então não tem nada a ver uma coisa com a... Não respondeu a pergunta, né? Enfim, é óbvio que ele tentou dar um drible e dançar na cara da Justiça e tá aí conformado que a Justiça não deixou ele fazer isso, né? Essa lei, tipo, enfim, que vai lá, muda a lei para ele poder descumprir o acordo que ele fez com a Justiça. Enfim, no final das contas, ele saiu dali um pouco amargurado, mas ele posou ali de republicano, né? Disse: não, olha só, em nenhum momento a gente pensou em não obedecer a ordem da Justiça, em nenhum momento a gente pensou em isso, aquilo, outro. Mas o cara do teu partido falou que o governo ia cair. Ele falou: não, ele falou isso de cabeça quente, ele falou com o coração. O governo não corre nenhum perigo de cair. Era óbvio que o governo não ia cair por causa disso. Enfim, e aí ele foi questionado sobre 2 coisas que eu achei muito interessantes. Uma, se ele tinha ficado chateado com o Netanyahu, porque o Netanyahu não deu para ele o cargo de primeiro-ministro substituto. E ele falou: nunca pedi isso. Ele falou: mas você ficou chateado? Você gostaria que ele tivesse oferecido? Aí ele falou: mas eu não pedi isso. Ele falou: mas não é essa a pergunta que eu estou fazendo. E ele desconversou, né? Ele desconversou de outras coisas também. E teve uma outra pergunta que fizeram para ele, que o Yariv Levin, que é o ministro da Justiça, ele apresentou o projeto dele de reforma judicial no dia que a Justiça tinha que decidir sobre o Deri. E aí ele ficou perguntando: você achou que ele agiu errado com você de fazer, de divulgar isso no mesmo dia? O que ele estava sugerindo? Que os juízes ficaram mais irritados e mais amedrontados, enfim, mais na defensiva, e para mostrar força fizeram. Então, aí ele falou isso: olha, não, o Levin, ele é o ministro, você pergunta para ele: não, mas pergunta para você se você achou que foi ruim, se você achou que ele não devia ter feito. Ele falou assim: olha, vamos dizer que eu não gostei de que isso tenha sido no mesmo dia, eu acho que ele poderia ter feito isso em outro dia. Aí ele falou: você ficou chateado, você ficou irritado? Aí ele falou: não,
Nós nos damos bem, ele entende muito disso, é um projeto que ele tem há muito tempo, e eu acredito que se ele se ele acredita nisso, essa é a melhor decisão para já. Mas não é essa a pergunta. Aí ele falou: digamos que eu não fiquei chateado, não tem irritação nem chateação, mas ele poderia ter feito isso no outro dia, assim, sem dúvida, né? Enfim, então tem ali algumas coisas que ficaram, algumas rusgas que ficaram entre ele e Netanyahu, entre ele e o Levin, né? Algumas coisas ficaram ali, eu acho, enfim, que elas ainda vão aparecer para a gente de maneira mais clara. É isso. A nossa próxima notícia do bloco é sobre duas notícias, né, que mostram aí um pouco da política do próximo governo frente a quem se opõe ou que pensa um pouquinho diferente do que eles pretendem aí, o que eles dizem que foram eleitos para fazer por isso. A primeira delas foi o anúncio do ministro Mike Zohar, o ministro da Cultura, que ele não ia mais dar dinheiro e acabar com o orçamento do projeto chamado Shabbat Israelit, né, que é o Shabbat israelense, ou seja, você utilizar o sábado para você sair com a sua família, por enfim, atividades de uma forma geral pelas cidades e você estimular que as pessoas façam atividades durante o final de semana. E ele falou que isso ia acabar. Afinal de contas, a gente tem um governo aí que pensa um pouco diferente no que diz respeito ao que se deve fazer com o Shabbat. E a outra notícia foi sobre o ministro das Comunicações, que informou que não ia mais, ia acabar, na verdade, né, com patrocínio não é a palavra correta, mas não ia mais fazer propaganda do governo no jornal Haaretz, em função da política do jornal de proibir que o historiador e comentarista Gadi Taub continuasse publicando suas colunas, né, no Haaretz. O Gadi Taub, né, nos últimos anos aí se mostrou um bibista ferrenho, né? Ele se mostra aí, muitas vezes ele tenta fugir desse selo de bibista, né? Mas ele bate o tempo inteiro na oposição e coloca o Bibi num estado de vítima, vamos dizer assim. E no último período, durante todos os últimos anos aí, né, dos 5 períodos eleitorais que vivemos, ele agiu dessa forma. Ele sempre teve uma coluna dele no Haaretz, só que agora o Haaretz resolveu dizer que não tem como aceitar que pessoas escrevam no jornal que defendam a reforma do judiciário de alguma forma e que isso é inadmissível. E por conta dessa política do jornal, o ministro disse que também não vai mais ter propagandas do governo pelas páginas aí do jornal Haaretz. João, a gente já vê aí mudanças, né? Na verdade, o Mike Zohar voltou atrás, né, da política dele, falou que foi mal entendido, aquela coisa toda, e o Shabbat israelita fica. Mas, de qualquer forma, a cada dia que passa, a gente vai vendo aí esse governo puxando a sociedade israelense cada vez mais à direita, né? Não, o Mike Zohar, ele tentou fazer uma medida populista e tomou uma chamada do Netanyahu, né? Pelo jeito. Netanyahu ligou para ele e falou: não faz isso não, cara. Você vai voltar atrás disso agora. O Shabbat israelita é uma proposta criada pelo Hili Trooper, né, que foi o último ministro da Cultura, que é de abrir os lugares nos sábados livremente para quem quiser, né? Então o governo paga, por exemplo, para os museus, para eles abrirem no sábado sem cobrar entrada para os judeus observantes que respeitam o Shabbat, não tenham que pagar para entrar, né? Tocar em dinheiro, por exemplo, no sábado é a profanação do Shabbat para os judeus religiosos. Então eles podem ir andando, se tiver museu perto da sua casa, o museu fica aberto, eles podem visitar, né? Não só museus, tem outras instituições também que são financiadas, alguns shows de rua, e etc, etc, depende da cidade. E era com subsídio do governo, justamente para que as pessoas pudessem aproveitar o sábado, né, enfim, melhor, né? E ter um sábado de mais qualidade. É um projeto bem interessante até, né? Que o governo tinha colocado em prática, e aí o Mike Zohar, populista, fala: não vou obrigar nenhum judeu a trabalhar no Shabat, não quero que nenhum judeu... que o governo, não é tarefa do governo enfim, proporcionar que mais judeus trabalhem no Shabat. Ele, que é um cara que está nem aí para o Shabat, né? Enfim, que não respeita o Shabat de maneira religiosa e fazendo um discurso populista desse. O Netanyahu falou: não, você vai voltar atrás, cara. Você tá de sacanagem, tipo. Esse programa é um sucesso entre todos os públicos, especialmente entre o eleitorado da base do governo, né? Não os ortodoxos, mas muitos ortodoxos, muitos tradicionalistas que respeitam o Shabat, estavam aproveitando isso. E os laicos também, os seculares também, com mais coisa aberta no sábado, para os seculares melhor. Ainda mais secular de graça, né? Enfim, e aí voltou atrás.
O Shlomo Kerr é um caso um pouco mais complicado, porque o Miki Zohar, ele é um cara meio burro mesmo. Ele é um cara limitado, não percebe as coisas que ele fala, as coisas que ele faz, né? Realmente, ele tem uma limitação. Até quando ele tenta ser razoável, ele tem algum bloqueio cognitivo ali que não deixa ele perceber as coisas direito. O Shlomo Kerr é o contrário. O Shlomo Kerr é um cara muito inteligente, né? Mas que ele, enfim, é o cara mais radical do Likud, né? Ele é um cara que podia estar tranquilamente no partido do Ben-Gvir. Agora, eu acho, enfim, eu não sei se ele é o mais radical mesmo, ou se ou se a retórica dele é a mais radical, para que ele possa ganhar espaço como sendo o radical do partido nas internas, né? E que parte do eleitorado esteja com ele. Mas, enfim, o Gadi Tal, como o Marquinhos falou, ele era um historiador, um cara muito sensato, que se identificava com a esquerda sionista, né? Tipo, e não é por isso que ele é sensato, tem gente que é sensato que não é de esquerda também, mas ele era um cara com opiniões muito sensatas, que dialogava com a esquerda e com a direita, enfim, que era relativamente moderado, né? E ele foi aos poucos migrando para a direita, só que não foi que ele virou de direita, né? Não foi que ele, enfim, que ele observou, simplesmente fez uma revisão, né? Uma reflexão sobre o que ele pensava e passou para ser direito. Ele passou a ser um cara amargado, né, enfim, com o passado esquerdista dele, e com um discurso ultrapopulista, mas populista no sentido, né, dessa nova corrente da extrema-direita, né, de que as elites fazem isso, aquilo e aquilo outro, né, e as elites que dominam o meio intelectual, enfim, e começou a defender o Trump, o Partido Republicano, de tudo que é jeito, principalmente o Trump, e virou bibista aqui também, é a favor da reforma dessa reforma do judiciário, enfim, que vai acabar com o judiciário, e foi falando de ativismo judiciário. E a gota d'água para o Aretz, além da defesa incondicional dele da reforma do judiciário, foi uma ida dele para a Hungria para participar de um grupo de apoio, enfim, de um seminário de apoiadores do Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria. E aí o Aretz chegou à conclusão de que o Aretz quer ter colunistas de direita no seu quadro. O Aretz é um jornal de esquerda, pelo menos o que tem a ver com conflito e direitos humanos, né, que do ponto de vista econômico é um jornal de direita liberal, mas enfim, não tem a ver com o conflito. O Aretz é um jornal mais de esquerda e sensível à questão palestina, disparado o jornal mais sensível em relação a esse caso. E o Aretz tem alguns critérios que, enfim, apesar deles quererem ter pessoas de direita para poder realizar o debate, para poder, enfim, de alto nível, né? Chega um ponto que não deu mais. E eles falaram, olha, isso aí pra gente é o limite. Eles já tinham mandado embora algumas outras pessoas da direita no passado e contrataram outros. Agora o Akiva Novid, que é um jornalista de direita, escreve no Haaretz, excelente. Enfim, eu gosto de ler o que ele escreve, não concordo com nada que ele escreve, mas acho que ele propõe um diálogo honesto, enfim, e traz reflexões interessantes, etc. O Garital virou, enfim, uma retórica óbvia e, enfim, e absurda, fantasiosa, né? Parecia um Olavo. Ele virou o Olavo de Carvalho israelense, com a diferença que ele realmente é estudado, né? Ele realmente é um acadêmico. E o Aretz cortou, e o Shlomo Kerr o que fez? Falou, então beleza, se ele não escreve mais no Aretz, a gente corta o patrocínio os patrocínios, né, dos anúncios do governo no jornal Aretz. O Aretz era o quarto veículo que mais recebia anúncios do governo, da imprensa escrita, não à toa, né? O Aretz é o terceiro jornal mais vendido no país. Enfim, ele poderia ser o terceiro também que mais recebe anúncios do governo. E ele resolveu cortar como retaliação, né? Agora, isso, ok? É o governo interferindo enfim, nos meios de comunicação, né? Na liberdade de imprensa, porque se você dá para um e não dá para o outro, qual é o teu critério, né? Quem apoia o governo ganha dinheiro, quem não apoia não ganha. Isso enfim, isso é isenção, né? Isso é jogar. Que regra do jogo é essa? Enfim, o Kerry não está nem aí para isso, ao contrário, ele quer fechar o canal 11, né, ele quer fechar a área de jornalismo do canal 11 do rádio Kan Reshet Bet, que para ele enfim, virou um programa de esquerda, que é o rádio público, o canal público. Enfim, ou seja, todo mundo que fala qualquer coisa que desagrada eles cortam a verba, né? Esse é o primeiro passo. O próximo passo pode ser também proibir de falar, proibir de divulgar, né? Que, aliás, teve uma proposta do Boaz Bismuth, que é o jornalista que acabou de ser eleito para a Knesset pelo Likud, que limitar, por exemplo, as gravações de conversas a portas fechadas que são divulgadas para a imprensa. Ou seja, que os jornalistas que isso passa pela censura, né? Que Israel tem censura, mas é uma censura militar. Você só pode censurar se isso for uma ameaça à segurança nacional, né? Enfim, e ele quer que essa censura valha também para reuniões fechadas de gabinete, né? Enfim, negócio bizarro. O Likud atual é um antro de autoritários.
O Likud atual realmente é extremamente complicado, né? Foi muito à direita o partido. Isso também me faz muito pensar no que poderá, tipo, né? Tem muita gente com a esperança de que no momento em que o Netanyahu deixe de ser o líder do Likud, né? A gente possa ter uma volta do Likud mais ao centro, vamos dizer assim, ou menos à direita, né? Eu não sei até que ponto isso é correto, né? Que permitiria, no caso, fazer alianças, fazer governos com Lapid, com Gantz, e aí a gente voltaria a uma antiga normalidade, vamos dizer assim, né? Sem a extrema-direita. Mas eu não sei até que ponto isso é possível, né? Porque a gente vê também que os próprios membros do Likud, o próprio partido foi mais à direita também, né? A gente tem hoje uma ala conservadora dentro do Likud que ela é muito, muito maior. Mas eu gostei do que você falou aí do Miki Zohar, cara. Lembra que há um tempo atrás ele era o cão protetor do Netanyahu, né, cara? Ele ia a todos os... Quando ele era, acho que ele era o líder, né? Líder do Likud no parlamento. Ele aparecia todo dia nos canais de televisão e, cara, era aquele cara que babava ali, esbravejava defendendo o Netanyahu. Aí, ministro da Cultura. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco para a gente tratar aí de uma bomba que foi mais uma essa semana. Enfim, as últimas semanas têm sido bombásticas. Essa foi mais uma que foi divulgada essa semana pelo líder da Reshimah Meshutefet, né, da lista unificada, o deputado Ayman Odeh, falando que um dos artigos do acordo de coalizão desse novo governo que visa tornar mais fácil vamos dizer assim, o cancelamento, proibir com maior facilidade a participação de candidatos árabes nas eleições israelenses. João, esse aí é um artigo que estava dentro do acordo de coalizão, mas tem partido na oposição que não vai se opor a isso não, né, cara? Eu espero que se oponham, né? Porque isso aí, enfim, acaba sendo uma medida antidemocrática e muito radical, né? Agora, enfim. Você acha que o Lieberman vai se opor a uma medida dessa? Ele pode se opor porque ele está cooperando com os partidos árabes agora, né? Tu acha que ele foi? Eu não sei. Eu não sei até que ponto. Eu não sei, né? Por exemplo, o Guidon Sar. Não sei, não. Pois é, Não a sei, questão não, é a até que ponto seguinte: se opõe. qual é a questão que eles estão colocando? Eles estão colocando que não é contra os árabes, é contra pessoas que apoiam o terrorismo, né? E aí, isso aqui no final das contas, a gente sabe que o objetivo deles é proibir não só os deputados árabes, mas os partidos árabes também, né? Nessa brincadeira. Assim, isso aí, tá? Que nem a gente comentou na semana passada que um deputado do Otzma Yehudit, do Força Judaica do Ben-Gvir, queria prender o líder da oposição, além do Benny Gantz e do Yair Golan e do Bugi Yalon, né? Que ele queria prender eles, a gente falava, olha, isso aí, é óbvio que isso não vai ter maioria, mas tipo, isso mostra mais ou menos o processo que a gente está vivendo. Essa questão também é praticamente impossível que a Suprema Corte, se é que ainda vai existir a Suprema Corte até lá, permita que essa lei passe. Okay? Até porque eles já vetaram coisas parecidas com isso no passado. Então a questão não é essa, a questão é quantas pessoas começam a propor essas coisas, né? Qual o processo que a gente está passando para que esse tipo de lei seja proposta sem que as pessoas tenham vergonha disso. E, enfim, esse é mais um sintoma, é mais um lamentável sintoma. Enfim, na verdade eu prefiro nem comentar mais sobre isso, porque eu prefiro torcer para que isso não aconteça, que a gente não tenha que voltar a falar sobre isso. Se a gente tiver que voltar a falar sobre isso, é porque deu muito ruim. Exatamente, eu acho que deu muito ruim mesmo, porque se para um negócio desse aí ser aprovado, é porque viramos a Hungria, na melhor das hipóteses. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco, o bloco mais esperado da semana para tratarmos de tudo relacionado à reforma judicial do ministro Yariv Levin. É isso aí, gente. Primeiro tópico aí, artigo, notícia desse nosso bloco é para a gente poder entender, e o João vai explicar para a gente qual o passo a passo aí dessa reforma que o Yariv Levin apresentou, né? Como é que ela vai continuar, como é que ela vai ser encaminhada, né? A partir de agora, informando aí que essa semana a procuradora, né, do parlamento, do Knesset, como é que chama? É a assessora de assuntos jurídicos, né, do parlamento. Conselheira jurídica do governo. Conselheira jurídica, isso. Ela deu a luz porque verde. Tem da Knesset e tem do governo. Ela é do governo, né? Não, ela é da Knesset.
Não, ela é do governo, é do governo. Ela é Yoetze da Não, cara, Mishpatit Lememshalá. não é Galit sim, Galit Então, Barad essa é do Miara governo. Essa é do é do governo. governo, né? Então, foi a outra que deu a luz verde para passar pela comissão. Ah, sim. Isso. Então, a procuradora, né, a assessora aí do parlamento, né, para assuntos Uhum. jurídicos, ela deu a luz verde aí para que essa proposta apresentada pelo Yariv Levin começasse a ser, como é que chama? Votada, inclusive. Ela não precisa passar pela primeira votação no parlamento, a votação, como é que chama? A votação inicial, né, trâmite. Eu não sei como é que faz essa Trâmite é a tradução. primeira É a leitura. Na primeira, prática, é a primeira primeira leitura. leitura. Isso, ela não precisa passar pela primeira leitura, ela só retirou um tópico aí que precisa ser discutido mais profundamente, que é a da indicação de assessores jurídicos, né? Mas o resto ela falou que pode encaminhar, João. E aí, daqui para frente, como é que anda isso? A primeira parte, o Yariv Levin, ele já comentou na entrevista coletiva que ele deu um tempo atrás, a gente comentou nesse podcast, né? Enfim, que são as bases da reforma, que é lançar o parágrafo de superação, que é Pisgat Gabrut, né? Que com um mínimo de 61 deputados, ou seja, uma maioria simples, você pode cancelar uma determinação judicial sobre uma lei, né? O cancelamento do princípio de bom senso ou da razoabilidade, da ilata sevirut, que mais? O fortalecimento enfim, dos membros da Knesset, né, dos deputados da coalizão, no caso, no processo de nomeação de juízes, né, que hoje os políticos eles são 5 de 11, e eles seriam, segundo essa reforma do Levin, 7 de 13, ou seja, uma maioria. Enfim, e a divisão, né, do cargo, da divisão e o enfraquecimento do cargo de conselheira jurídica do governo, né, que ela seria dividida em dois cargos, que é uma de somente aconselhamento e a outra de ser uma espécie de, enfim, do que é o PGR no Brasil, né, do Procurador-Geral, no sentido de que ele é o processador oficial do governo, é o cara que tem, enfim, funções de processar o governo. Essas seriam as primeiras mudanças. É, a segunda etapa seria criar uma lei básica, né, uma lei com status condicional, a lei Ahakika, que é a legislação. Okay? E, ao mesmo tempo que essa lei fosse criada, eles querem cancelar a lei básica de direitos humanos e liberdade, né? Kavod Adam Vecharuto, que é uma das leis mais importantes de Israel hoje em dia. Quem tem alguma dúvida sobre isso, que volte ao nosso episódio de 1970 e escutem o Marcelão falando sobre ela e como ela foi decisiva para mudar muito, enfim, todo o aparato legal israelense. Eles querem cancelar e proclamar outra lei, né, e votar outra lei que toque nesse aspecto, mas de maneira diferente, porque essa lei atrapalha um pouco a maneira como eles querem governar. Agora, essa nova lei, a legislação, ela também pretende determinar que qualquer lei básica que tenha sido votada por menos de 61 deputados, ela perca o status de lei básica ou que ela seja enfraquecida frente a outras leis básicas que tenham tido maioria de 61 pelo menos, né? E como é que uma lei pode passar sem 61? Simples, os deputados podem se abster, né, ou podem faltar à sessão, e uma lei pode passar por, sei lá, 57 a 51, né? E tem algumas abstenções, algumas faltas, etc. Enfim, então, essa lei, por exemplo, do Kavod Adam Vecharuto, né, dos direitos humanos e liberdade, ela passou com menos de 61. E aí, essa lei, por exemplo, ela perderia o seu status de lei básica, né? Então, é uma das maneiras que eles também querem cancelar essa lei ou os efeitos dessa lei de maneira geral. Enfim, o terceiro passo seria... Espera um segundinho. O terceiro passo seria dificultar a ida de cidadãos comuns israelenses à Suprema Corte. Okay? Já desde há uns 15, 20 anos, a Suprema Corte tomou uma decisão de que qualquer questão que envolvesse a governabilidade, qualquer cidadão poderia entrar com um pedido na Suprema Corte para alguma avaliação. Não só cidadão, né? Qualquer ONG, qualquer instituição, qualquer um pode fazer um pedido desse para a Suprema Corte, porque a Suprema Corte não tem que aceitar todas elas, não tem que aceitar debater todas elas. Tipo, o juiz pode pegar e falar isso aqui não é pertinente e mandar passar. Né? Mas atualmente a sociedade civil ela tem um poder bastante grande, né, no debate público, toda vez que, enfim, que considerar que uma questão ela ultrapassa os limites, você pode entrar com um pedido na Suprema Corte
para avaliar se o governo pode fazer o que está fazendo ou não, né? Vários grupos de direitos humanos usam esse artifício o tempo inteiro, né? Porque a Suprema Corte, às vezes, é o último bastião da democracia israelense. E, enfim, como deve ser na maioria das democracias liberais no mundo, né? E, então, por exemplo, agora, nesse caso do Ari Ederi, a conselheira-geral do governo, ela fez um parecer dizendo que não era razoável que o Ari Ederi fosse nomeado ministro. E aí a questão foi parar na Suprema Corte, porque ela tem esses poderes, né? Que se o governo não atender à recomendação dela, o caso vai parar na Suprema Corte. Agora, tem casos, por exemplo, no Alei Ruta Shilton, né, que é o movimento pela qualidade do governo, eles frequentemente vão à Suprema Corte, né? Por exemplo, eles foram à Suprema Corte para que a Suprema Corte debatesse se o Netanyahu podia exercer o cargo de ministro ou não de primeiro-ministro. O primeiro-ministro já tinha de ser, na verdade, de primeiro-ministro também eles foram. Mas por quê? Porque a Suprema Corte definiu lá nos anos 90 que um sujeito que estava sendo investigado por corrupção, ele não pode exercer o cargo de ministro, né? E o Netanyahu, nesse momento, ele estava exercendo o cargo de vários ministérios de maneira interina, porque ele tinha demitido o ministro saiu, porque era um momento daquele governo de transição. E nessa brincadeira aí, ele foi obrigado a nomear um monte de ministro tampão, porque a Suprema Corte acatou esse pedido, debateu e decidiu que o Netanyahu não podia ser ministro. O projeto de reforma agora quer limitar as maneiras de pedido, as maneiras através das quais cidadãos civis possam apelar à Suprema Corte. E diminuir a participação civil, o que é nocivo para a democracia, na minha humilde opinião. E o último passo é a separação total do cargo de conselheira-geral do governo, né? E praticamente a sua irrelevância. Seria a última medida. Enfim, então, a gente está vendo aí que, primeiramente, você, enfim, criar mecanismos de passar por cima da Suprema Corte, de cancelar decisões deles, né? E enfraquecer um pouco a conselheira-geral. O segundo passo é você legislar uma maneira, você legislar e acabar com a lei mais problemática para eles e botar uma lei que, enfim, que é mais forte que todas as outras. Depois é você proibir a sociedade civil de ter acesso à Suprema Corte. E, por último, é você cancelar praticamente o cargo da pessoa, enfim, enfim, é você cancelar praticamente o cargo, né, a posição que tem o poder de controlar um pouco, legalmente, né, de judicializar um pouco as medidas tomadas pelo governo, uma vez que, enfim, que o conselheiro-geral do governo tem um poder bastante relevante, podendo processar o primeiro-ministro, né, podendo processar o governo e podendo dizer para ele o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, do ponto de vista jurídico, não do ponto de vista de política de Estado, né? Com tudo isso, esse governo quer acabar. Então, basicamente, o que o governo quer fazer é reduzir a justiça a pequenas causas, né? A debater sobre, enfim, processos da área civil, e acabar enfim, com a participação da justiça em qualquer decisão que envolva o governo, né? E também, obviamente, também passar por cima da única lei, né, ou da lei que garante, de alguma maneira, um pouco pelo menos, a preservação dos direitos humanos em Israel, okay? Porque essa lei atrapalha um pouco, ou atrapalha bastante, o projeto colonialista do direito israelense. Então, esse é o projeto do Yariv Levin, que caiu na mão da imprensa, né, caiu na mão do Michael Hauser-Tov, né, do repórter político do Haaretz, e ele divulgou isso numa matéria nessa semana, né? E, enfim, ninguém negou, ninguém do governo negou. No dia 22, essa matéria foi publicada e ninguém negou. É contra isso que as pessoas estão saindo na rua para se manifestar. As pessoas nem sabiam ainda no sábado passado que era contra tanta coisa assim, né? E é contra isso é com isso que as pessoas estão preocupadas em Israel, né? Que é com o desmonte total da justiça no país, né? Enfim, no que diz respeito a ser um poder, né? Com autonomia, né? Enfim, com alguma autoridade, que é o que o governo israelense não quer, se incomoda e acha que tem que equilibrar os poderes melhor, né? O que eles chamam de equilibrar, na verdade, reduzir a pó o poder judiciário. É realmente assustador, né? Essa proposta aí, o que vem pela frente, se caso isso tudo seja aprovado, ou pelo menos mesmo parte disso, né, seja aprovado, pode ser que eles estejam jogando aí alto para colher menos, mas enfim, mesmo que parte disso, somente parte disso seja aprovado, são retrocessos muito grandes aí
na chamada democracia liberal israelense. Vamos continuar então, João, nesse sentido aí. Você está falando agora das manifestações, né? Foi por isso que as pessoas foram às ruas nas últimas semanas, né? Na verdade, já vinha se falando dos tópicos aí dessa reforma, e era por isso que já estamos indo às ruas aí pelo menos há 3 semanas. Mas essa semana a gente começou aí a ter também novos pontos de tensão, vamos dizer assim, né? Categorias diversas se assumindo enquanto categorias e dizendo que também não aceitam não vão aceitar essa reforma, toda essa mudança aí que está sendo proposta pelo Yariv Levin, e já foram aí para as ruas se manifestar. O caso dos professores e de parte dos trabalhadores na indústria de high-tech, né, cara? Pois é. Agora eu fiz uma reflexão sobre o que eu disse na semana passada. Enfim, eu escutei algumas opiniões e li algumas coisas e eu tinha dito que, enfim, na verdade eu fiz uma reflexão, não é que eu discordo de mim na semana passada totalmente, mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, né? Eu disse na semana passada que você, enfim, num debate que você está falando sobre democracia israelense, você não falar sobre ocupação, é incoerente, porque a ocupação é o principal obstáculo para a democracia israelense, né? Eu concordo com isso, continuo concordando com o que eu disse e com bastante convicção. Okay? Agora, um fato é o seguinte, essa talvez não tenha que ser a pauta central dessas manifestações por uma só razão, porque o Netanyahu e o governo eles vão voltar atrás dessa proposta, eles vão parar se eles se sentirem ameaçados. Okay? E a pauta da ocupação não tira um eleitor do Netanyahu, né? Não ameaça um eleitor do Netanyahu, ao contrário, eles podem sensibilizar alguns eleitores do outro bloco, né? ou sensibilizar ou irritar alguns eleitores de outro bloco que não querem falar sobre esse tema e podem fazer com que eles desistam de manifestações caso eles sejam associados a essa questão. O que é uma pena, o que é lastimável, mas enfim, é a realidade. E a manifestação de Tel Aviv, ela não escondeu nem um pouco a ocupação e nada disso, mas a manifestação de Jerusalém, ela contou com muitas pessoas do público, por exemplo, religioso nacionalista, né? Que são pessoas que não têm, em geral, problemas com a questão da ocupação, pelo contrário, são grande parte dos colonos, né? São dessa ala, e pessoas mais identificadas com a direita ou tradicionalistas dizendo, olha só, eu até votei nos partidos que compõem esse governo, mas não estava esperando isso, né? Inclusive, uma pesquisa do jornal Israel Hayom, com o jornal da direita, que circulou na semana passada, né, mostrou que a maioria da população israelense é contra essa reforma e contra cada aspecto dela por separado. Então, enfim, tem gente que votou no governo que não quer essa reforma aí. Eu diria que 1/3 dos eleitores do governo não querem essa reforma, não estão satisfeitos com a maneira como as coisas estão sendo, né, mas na velocidade que eles querem fazer com que tudo passe. Né? E aí, enfim, essa é a primeira coisa que eu queria colocar. E o pessoal de Tel Aviv permitiu as faixas contra a ocupação, enfim, não só permitiu, né? Enfim, acho que a maioria do público em Tel Aviv é diferente do público em Jerusalém, eles estavam lá para isso também. Mas, na hora de escolher quem ia falar, o pessoal das manifestações está sendo muito inteligente, porque ele, em vez de colocar aqueles políticos de sempre, né? Enfim, ou as pessoas que são o anti-bibismo tradicional, eles estão colocando gente como a gente, né? Botando assim, as pessoas, trabalhadores, né, professores, pessoas, enfim, de áreas importantes do país, que estão dizendo assim, olha só, eu, por exemplo, a diretora de uma empresa de high-tech, né, a diretora-geral da empresa de high-tech, ela foi lá e disse o seguinte, olha só, eu estou aqui falando para vocês como diretora de uma empresa de alta tecnologia. Se essa reforma passar, vocês vão ver a economia de Israel ser afetada. Okay? Eu não estou aqui falando como política, como alguém que está aí contra o Netanyahu, por corrupção, não isso e aquilo. Eu estou dizendo o seguinte para vocês. Eu estou aqui dizendo, como representante da categoria onde eu trabalho, que recebe, sei lá, investimento internacional. Okay? Se isso acontecer, se essa reforma passar, Israel vai ser colocado em xeque, né, como um lugar enfim, como um dos principais lugares de investimento para alta tecnologia enfim, de projetos de empreendimento tecnológico. Né? Ela foi muito clara com isso. E não só, enfim, ela não só fez isso, já peço desculpa, Marquinhos, para passar para o próximo ponto, como a empresa que ela trabalha, chamada Papaya, uma indústria de alta tecnologia, decidiu retirar o capital deles de Israel. Né? O dinheiro deles vai todo para bancos no exterior, porque eles estão considerando Israel um país inseguro por causa dessa possibilidade, dessa reforma desse governo atual. Okay? Uma empresa que tem um capital aqui em Israel de 3,4 bilhões de shekel, que é mais ou menos $1 bilhão.
E essa foi só a primeira empresa que disse isso, outras duas estão ameaçando fazer o mesmo, e essa já tomou a decisão, ok? E essa situação começou a ferver mais, né? Vários grupos, várias categorias, né? Enfim, os professores, os acadêmicos, estudantes, né? Anunciaram greves, enfim, advogados anunciaram greves e paralisações e apoio às manifestações. E a que mais preocupou o governo foi um grupo de 270 economistas, mostrando que a economia de Israel vai sofrer um baque caso essa reforma ela seja aprovada. Okay? E não só 270 economistas fizeram isso, okay? Como o diretor-geral, que nem é israelense, da S&P Global Ratings, que é enfim, uma das principais avaliadoras de crédito, né, de crédito internacional, ele disse o seguinte: olha, inegavelmente, invariavelmente, o que vai acontecer com essa reforma passar é que enfim, Israel vai ser classificado diferente pelos bancos internacionais e por quem dá o crédito, né, para o país, e Israel vai receber créditos a juros mais altos, né, ou vai receber menos. Vai cair o nível, né, o dirug, que se fala em hebraico, né, que é a tua posição no ranking, né, nos grupos de países que são confiáveis, ela cai. Não porque o capitalismo é bonzinho, nem porque essas organizações, esses bancos estão preocupados com a democracia israelense e querem defender a sociedade, mas sim porque é um governo que não tem controle. Hoje ele está tomando uma decisão sobre se o Netanyahu vai ser condenado ou não, okay? E amanhã eles estão tomando a decisão sobre qual vai ser o andamento da economia, okay? sem que haja transparência, sem que haja questionamento. Okay? E isso pode favorecer a grupos pequenos, isso pode favorecer empresas aliadas do governo, okay? O que acontece nas ditaduras muito mais que nas democracias, e isso faz com que esses países sejam menos confiáveis. Um país onde você tem um judiciário mais fraco, você tem menos controle sobre as coisas que acontecem no país, menos transparência, né? E quando você tem menos transparência, menos controle, esse país ele é menos confiável para receber crédito, porque você não sabe se a economia desse país vai continuar estável, se a moeda desse país vai continuar estável, enfim, se ele vai conseguir honrar com o pagamento das dívidas, se ele, enfim, e etc, etc. E aí, para completar, a cereja do bolo foi que o Nagid Bank Israel, que é o presidente do Banco Central de Israel, que se chama Amir Yaron, foi até a mídia e disse que essa reforma era negativa para o país. Não só para a questão do crédito e para os investimentos, mas também, como também para toda a economia do país de uma maneira geral. E ele disse isso, e um dos ídolos do Netanyahu, né, na parte econômica, que é o Yaakov Frenkel, que também já foi presidente do Banco Central de Israel, ele também foi à imprensa dizer isso. E aí isso gerou um rebuliço danado. E vários membros do Likud falaram que os economistas não entendem nada de justiça, e vocês querem ir para a política, vão para a política, e não é papel do Amir Yaron ficar opinando sobre reforma, ele está fugindo do papel dele e tal. É engraçado, essas mesmas pessoas que até ontem estavam se orgulhando de que o Banco Central israelense ele era independente, totalmente independente do governo, né? O que eu, à parte, acho que não deve ser. Eu acho que o governo deve traçar a política do Banco Central, né? Enfim. Ele não tem que ser independente, enfim. Para mim não faz sentido isso, mas não importa. E aí todo mundo começou a atacar, e a máquina de destilação, né, que em Israel também tem gabinete do ódio, que eles chamam de Mechonat Aral, né, que é a máquina de veneno do governo, começando a destilar veneno contra essas pessoas, né, contra o Amir Yaron e contra o Yaakov Frenkel, né? E contra os economistas, e dizer que eles não sabem nada, e contra o Papaya, que é essa empresa de high-tech e tal, e aí o Netanyahu foi a público com o Smotrich, que é o ministro das Finanças, com o Eli Cohen, que é o ministro do Exterior, e com o Nir Barkat, que é o ministro da Indústria e Comércio, para dizer que o que está acontecendo agora é justamente o contrário do que essas pessoas estão querendo aterrorizar, que a democracia israelense vai ser fortalecida e que o resultado vai ser o contrário. Vai ser um fortalecimento da economia israelense. Então, e aí ele soltou, fez um monte de bravatas desse tipo,
Okay? Só que no final das contas, o que a gente viu nisso aí, como disse o jornalista Yossi Werther, é que se o Netanyahu se apressou a convocar uma coletiva de imprensa assim, okay, é porque tocaram no calcanhar de Aquiles dele ali, né? Que é a questão da economia. O Netanyahu gosta de ser visto como, e ele repetiu isso várias vezes, né? A coletiva dele. Ele foi o cara que tomou decisões impopulares para salvar a economia israelense nos anos 2000, o que há muitas controvérsias, embora seja praticamente um consenso, né, em Israel, porque os economistas em Israel são quase todos liberais, que o Netanyahu tomou uma série de medidas impopulares de corte de gastos e, e alguns alegam que a gente viu resultados disso depois. O fato que a gente soube na hora, né, que depois que o Netanyahu foi ministro da Fazenda, o Likud teve a menor votação da história, eles tiveram 12 cadeiras, quase viraram a quarta força do governo. O Netanyahu, por pouco, não virou nem... Ele deixou de ser até o líder da oposição, de tão poucos votos que ele teve ali. A popularidade dele estava muito em baixa, logo depois que ele foi ministro da Fazenda. Então, eu desconfio também um pouco, né? Ele cortou uma série de subsídios a mães solteiras, enfim. E a de mães solteiras foi a mais famosa subsídio que ele cortou, mas uma série de subsídios ele cortou, né? Limpou a máquina pública, né? De alguma maneira ali, limpou no sentido liberal de falar, né? Cortou gastos e empobreceu parte da população, etc. Mas, enfim, alguns acreditam que ele salvou a economia israelense com as reformas liberais que ele fez. Ele gosta de repetir isso para sempre. O negócio é que agora estão todos os economistas contra ele, né? E aí, enfim, eu falei que a cereja do bolo foi o Neguinho Banco Israel, mas hoje saiu no Haaretz e tá a versão em inglês do podcast do Haaretz, né? Foi uma entrevista com o jurista americano Alan Dershowitz. Né? Quem fala inglês pode procurar o podcast, ele é de graça, está aí nos tocadores. E o Dershowitz, ele é um jurista, enfim, ele ficou famoso como um advogado que defendeu o O.J. Simpson, né, que conseguiu livrar a cara do O.J. Simpson, conseguiu inocentar ele de uma acusação bizarra que ele sofreu, se não me engano, de assassinato lá nos anos 90. Chegou a dizer, o Alan Dershowitz, que se ele defenderia o Hitler, né, ele disse, olha, todo mundo tem que ter direito a uma defesa. Mas você defenderia o Hitler? Ele falou, olha, eu não vou dizer para você se defenderia ou não, mas se eu defendesse ele, ele seria absolvido. Né? Enfim, é um cara que também tem um rei um pouco na barriga, mas é um cara que é aliado do Netanyahu há muitos anos, né? Que apoia o Netanyahu, enfim, que inclusive manifestou apoio ao Netanyahu contra as acusações que ele está sofrendo na justiça, que escreveu um livro que ficou famoso e foi traduzido ao português, chamado Em Defesa de Israel, né? Que é um livro que ele explica ponto a ponto as principais acusações contra Israel e qual é a defesa jurídica que ele faz de Israel, enfim. É um cara de direita, né? Norte-americano, e ele disse no podcast do Haaretz que o Netanyahu está cometendo um erro muito grave, que ele disse para o Netanyahu isso, e que se ele estivesse em Israel, se ele fosse cidadão israelense, ele estaria indo nas manifestações agora. Enfim, essa é a situação. Está aí o Antony Blinken, que é o secretário de Estado americano, muito preocupado com essa situação e também dizendo que essa vai ser pauta da reunião dele com Israel. Né, vários empresários importantes, diretores de bancos e etc., se reuniram com o embaixador americano aqui e manifestaram sua preocupação com essa reforma, né, para o embaixador americano em Israel. Enfim, essa é a situação que a gente está vivendo aqui. Né, essa reforma é uma coisa muito bizarra que estou querendo aprovar. Realmente pode ser o início do fim da democracia israelense, uma democracia que, de alguma maneira, é capenga, né, e problemática, porque é um país que submete uma população, enfim, de 4 milhões de pessoas ao regime de ocupação, 5 milhões de pessoas, melhor dizendo, no regime de ocupação, já é uma democracia bastante capenga, okay? Mas agora até internamente ela tá sendo corroída, né? E isso é um negócio, enfim, bizarro, né, o que está acontecendo agora em Israel. Um negócio absurdo, enfim, todos os aspectos que você possa imaginar. O governo perdeu totalmente a vergonha na cara e quer simplesmente abrir o caminho para eles poderem fazer o que eles quiserem e acabar com a justiça. Né? Enfim, e para terminar minha fala, eu já falei demais, eu agora não estou lembrado quem foi que disse isso, okay? Mas eu escutei essa semana, se não me engano foi o Bogi Alon, que aqui em Israel existe um pacto, né, não assinado, né, não firmado, de que você lava a roupa suja em casa, que você não recorre às autoridades internacionais para resolver problemas internos de Israel. Né? Mas é um pacto dentro do movimento sionista, os árabes fazem isso o tempo todo, mas o movimento sionista, ele lava a roupa suja em casa. Mas que existem momentos críticos na história e que o Yair Lapid já devia ter ido até os Estados Unidos, até a ONU, e denunciado essa tentativa de acabar com a democracia israelense do Netanyahu. Que existem momentos que eles rompem com essa visão, com essa tradição, porque eles exigem uma medida mais enérgica. E, por enquanto, o Yair Lapid ele quer negociar. Ele e o Benny Gantz. Eles falaram que eles querem negociar.
E o governo está a fim de aprovar as coisas mais rápido possível. Mas o Yuli Edelstein hoje, né, um deputado do Likud, disse que vai ter conversa, que não vai ser aprovado assim, que os dois lados vão acabar aceitando negociar e que daqui a 2, 3 semanas, por mais que eles digam isso, eles vão acabar negociando. Eu não estava acreditando nisso, mas eu estou achando que essa pressão das empresas de alta tecnologia, dos economistas, do presidente do Banco Central, dos Estados Unidos, todo mundo que possa, né, botar uma pressão em Israel, que está colocando, vai acabar obrigando o governo a, no mínimo, negociar essa reforma. Né? Ou adiar, e esse adiamento pode ser para sempre, ou a negociar e fazer com que ela passe de maneira mais razoável, né? Ainda que alguma coisa vai passar. Isso é muito provável, é o mais provável. Mas pode ser que seja uma coisa bem mais amena do que isso. E na situação que a gente está, amenizar a situação já é bom, porque, enfim, porque com esse governo a gente tem que sempre esperar o pior. Aí, João, sabe o que é engraçado? O Carluxo do gabinete do ódio daqui se chama Jair. Engraçado. Mas deixa eu fazer uns comentários aí sobre as coisas que você falou, cara. Sobre a questão das manifestações, eu acho que tem uma questão vai no que eu comentei no episódio passado, cara. O que eu acho que é o que a direita, centro-direita, né, vamos dizer assim, quem está liderando as manifestações hoje, né, principalmente, vamos dizer assim, na figura do Benny Gantz e do Lapid, né, que são os principais interessados aí, eles estão tendo essa política realmente de esvaziar a questão do governo, né? Você não protesta contra o governo, você protesta contra a reforma. Isso não era o tom no início, né? Lembrando que teve aí, no dia que o governo tomou posse, teve uma manifestação lá no parlamento, no Knesset, contra o governo, né? Falando, olha só o que vocês estão propondo. Era a reforma do judiciário, era o caso do Deri, era o Ben-Gvir, né, assumindo o Ministério da Segurança Nacional, né, tendo aí, ficando a cargo sobre diversas polícias, batalhões que foram transferidos do Ministério da Segurança para ele, né, para o ministério dele. A questão de dividir o Ministério da Defesa para o Smotrich ser aí o ministro da Ocupação. Ou seja, no início a manifestação era sobre o governo, era contra o governo. Só que para você manifestar contra o governo, você tem que incluir também a questão da ocupação, né? Só que é justamente isso que essa centro-direita não quer fazer. A centro-direita, o Lapid, o Gantz, eles não estão a fim de discutir a ocupação. Eles deixaram isso bem claro lá no início do governo deles agora, esse último governo, né, antes do Netanyahu. O Lapid falou isso, não, a gente não vai discutir. Ele era o ministro do exterior, né? Ele falou, não vamos discutir a questão da ocupação, deixou isso muito claro para os ministros do exterior da União Europeia, falando que o objetivo deles era arrumar a casa e a ocupação não tinha... Discutir a ocupação não ia nesse sentido de arrumar a casa, então eles não iam tocar nesse assunto. E é justamente isso que está sendo feito agora. A gente está discutindo agora, essas manifestações elas estão sendo empurradas para o tema único da reforma judicial. Né, como se, caso essa reforma passasse, não acontecer, né, caso ou ela aconteça de forma mais branda, só com alguns dos seus pontos, ou não aconteça de nenhum jeito, é como se a gente fosse ter um governo melhor. É óbvio que a gente vai ter talvez um governo não melhor, um Estado melhor, né? Mas o governo não tanto, porque a gente vai continuar tendo políticas que podem ser extremamente preocupantes, né, no que diz respeito a você anexar territórios, você tratar a população palestina, né, a questão do LGBT, a questão LGBTQIA+, aqui dentro do país, enfim, podem ser várias coisas aí que não estão unicamente relacionadas à reforma judicial. Né? Então a questão e para a gente discutir essa questão de ser contra o governo, e aí é justamente essa questão que eu coloquei lá no episódio passado, se a gente está em mais uma rodada eleitoral ou se a gente vai discutir um projeto de país para o futuro. Um projeto de país para o futuro, ele não pode, nesse momento, discutir somente a reforma judicial. Ele tem que discutir o que está em jogo, que não é só a questão da reforma judicial, não é só a democracia liberal israelense que está em jogo, é muito mais do que isso, e como é que a gente constrói isso para o futuro. Né? E aí você vai ter que incluir a população árabe dentro dessa discussão, você vai ter que deixar diversos paradigmas sionistas para trás para você poder construir um projeto de país daqui para frente. Ou senão, a gente vai discutir a questão da reforma judicial, como tem sido feita, pode ser que ela seja bloqueada em alguma
em algum nível ou não, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas a gente não vai continuar discutindo um projeto de país. A gente vai continuar tendo um projeto de país onde que, a ocupação ela continua sendo colocada para debaixo do tapete, né? Ela acontece do lado direito do muro. A gente tem pouco contato, apesar dos Smotrich querer levar aí mais 1 milhão e pouco de pessoas, né? 1,5 milhão de pessoas para a Cisjordânia. A gente tem pouco contato hoje com o dia a dia da ocupação, né? A não ser que pessoas tenham filhos no exército que estejam ali, enfim, cumprindo serviço do lado direito do muro. Mas isso é uma das principais coisas feitas pelo Ariel Sharon, né? Quando ele decidiu construir o muro que cerca a Cisjordânia, né? Que separa a Cisjordânia do território, a linha verde, mais ou menos, né? O muro não é exatamente sobre a linha verde, né? Mas, enfim, foi criar essa separação total entre israelenses e palestinos, né? Judeus e palestinos, principalmente, porque os árabes que vivem em Israel, eles continuam indo à Cisjordânia, mas a gente tem aí essa separação total e o objetivo da centro-direita é manter isso. Então, a questão das manifestações ela também vai nesse sentido, né? O que a gente tem aí é uma discussão de um projeto de país daqui para frente ou uma discussão que visa somente parar a reforma judicial e as outras insanidades, né, as outras sandices aí desse governo sejam simplesmente beleza. Isso a gente deixa passar, contanto que vocês não passem a reforma judicial. Eu acho que isso é um ponto que, na minha opinião, assim, é completamente complicado. Eu acho que, mas a linha, né, que as manifestações estão levando, principalmente em função de uma não disponibilidade de, vamos dizer assim, 90%, né, da sociedade israelense, na minha opinião, nesse momento de querer discutir a questão palestina ou não, né? Isso independente da reforma judicial. Mas, enfim, essa é a minha questão aí sobre as manifestações. E essa questão do high-tech eu acho muito interessante, né, cara? Porque a gente tem agora também se levando, né, a questão da reforma judicial somente para a questão econômica, né? A gente, se o Netanyahu agora ele sai com um projeto que ele fala assim, ó, a gente vai fazer essa reforma no judiciário, porém a gente dá garantias econômicas. Uma outra lei que ela pode ter um status aí também, vamos dizer, de lei básica, ou sei lá o quê, que ela vai garantir um determinado status quo da economia. Entendeu? Esse governo fala muito de status quo, né? Então seria mais vamos dizer assim. Ou seja, se o governo garante que a economia vai continuar assim, né? Vai continuar, vamos dizer assim, crescendo, né? A economia israelense cresce muito, cresce de forma muito desigual, né? Mas ela cresce. Então, se o governo garante isso, o que acontece, então, com a reforma judicial? A gente deixa passar, pode acabar, então, com o sistema judiciário de uma forma geral, entendeu? Eu acho que são uma série de questões aí que estão sendo levantadas. É fato, né, que a resposta do Netanyahu, a carta dos economistas, a resposta rápida, né, de convocar uma coletiva de imprensa para o mesmo dia em que a carta foi lançada, foi realmente, né, mostrou que ele sentiu a água bater em algum lugar ele deu uma gelada ali, falou, tem que responder a isso, que isso pode gerar problemas, né? Até porque se a gente vê esse movimento de boicote aí da diretora da Papaya, se fosse um movimento mais amplo, né, a gente pode realmente ter aí problemas na economia israelense. Então, assim, até que ponto por outro lado, é interessante que a gente, enfim, não faltam exemplos, né, do capitalismo lucrando, né, em cima de ditaduras e mortes e genocídios. Isso aí não faltam exemplos. Então, talvez no momento em que se o Netanyahu garanta que a economia israelense, né, ela tem um status quo e esse status quo não vai ser mudado, talvez a gente possa ter aí uma reforma judicial acontecendo, porque o que importa muitas vezes ao capital é o lucro, né, e não o que acontece ali por trás, né? A Arábia Saudita está aí para dizer isso, o Putin está aí para dizer isso, né? Enfim, a gente tem um monte de exemplos que não faltam. É isso no período de hoje. Então, sem sombra de dúvida, muito interessante essa postura dela, por um lado, né, de falar, ó, não vou colocar aqui, até porque ela também está salvando aí o dinheiro dela, da empresa dela, porque se Israel, como você falou, né, se ele perde aí o seu nível de avaliação, né, nas empresas que fazem essa, enfim, do mercado financeiro, né,
se Israel perde aí seu nível, pode ser que essas empresas percam dinheiro. Então, ela está querendo salvar o dinheiro dela, mas, por outro lado, ela está botando uma pressão no Netanyahu, falando, meu amigo, olha só o que vai acontecer, a galera vai tirar o dinheiro e, enfim, e você vai se ferrar. Então, é uma forma aí dela boicotar, colocar aquela pressão nele, até porque, como você lembrou, né, ela teve aí na manifestação, ela falou na manifestação, então não foi ela é uma líder ali desse movimento aí de high-techistas, pelo menos está se saindo nesse momento aí como na frente, né, se ela vai permanecer assim ou não. Mas a gente não viu até o momento outras empresas, né, se colocando aí, apresentando alguma proposta nesse sentido, e vamos ver. Sem sombra de dúvida, o dia de hoje do Netanyahu foi cheio de reuniões aí com high-techistas e empresas multimilionárias que, enfim, para tentar acalmá-los e falar que suas ideias não são essas. E vai ser interessante realmente acompanhar se o governo vai, de alguma forma, conseguir descer da árvore, né? Porque a árvore, tipo, está subindo, né? Eles estão cada vez subindo mais, subindo mais, subindo mais e, enfim, vamos ver se vai estar disposto a descer alguns galhos ali para chegar a um meio termo, e se há, né, um meio termo, de acordo com essa proposta do governo. Eu acho que é um consenso entre muitos analistas, né, que é necessário uma reforma, né, no sistema judiciário como um todo, você aprimorar diversas questões, talvez até chegou a hora, enfim, de fazer uma constituição para o país, né, mas, sem sombra de dúvida, essa proposta que o Netanyahu apresentou agora e o Yariv Levin não é a proposta adequada para quem realmente preza minimamente pela democracia. Eu fiquei por aqui, eu acho que eu já falei demais, né? Não costumo falar tanto, mas falei demais nesse momento. João, algo mais a declarar ou a gente vai ouvir o Nelson Bud, cara? Só uma coisinha assim. A gente na semana passada comentou sobre o inverno mais seco dos últimos 40 anos, se não me engano. E aí, enfim, o Rafael Stern, aí, nosso guru da ciência e do clima, mandou umas correções para algumas coisas que eu falei, né? A primeira, ele disse que o nível do Kinneret, né, do Mar da Galileia, ele se desacoplou do regime de chuvas. Tem pouco tempo, tem um mês mais ou menos, porque ficou pronta a construção do Movila Fur, que é Movila Afur, né, que é um regime de distribuição de água, enfim, que tem alguma ligação com o Movila Artsy, eu acho, se não me engano, né, não sei se eu entendi isso bem, que é o que foi construído lá nos anos 50 e 60 para distribuir água para o país inteiro, e ele leva água alimentada pela dessalinização, água da rede nacional, para dentro do Kinneret. E através de um rio, né? E inclusive deu vida a esse rio praticamente o ano inteiro. E isso revoluciona a situação, inclusive contribui para o aumento de água que já vai vender para a Jordânia, né? E o nível do Kinneret agora ele não é mais decidido pela quantidade de chuva que tem. Então, enfim, esse foi um comentário que ele fez. A gente não precisa das chuvas para o Kinneret estar cheio. Ele também me corrigiu uma professora de geografia lá do ensino fundamental, né? Ele falou que não chove no verão aqui, não por causa do Saara, que não tem nada a ver com o Saara, mas é por causa das monções da Índia, né? Que a gente está na rebarba delas, né? As monções são, enfim, são os ventos indianos também, né? Que fazem com que enfim, eles tenham estações muito chuvosas lá e outras muito secas, né? Passa nos programas da Discovery Channel lá sobre a fauna e flora, eu via quando era menor. E ele disse que o inverno desse ano está realmente seco e quente, muito mais que o normal, como a gente disse na semana passada. E mesmo que seja um extremo de 40 anos, ainda não é preocupante, porque a gente ainda não sabe se isso vai ser tendência ou não, né? Enfim, só isso. Eu queria deixar aí essa contribuição dele. Faz tempo que ele não participa, que tem que convidar ele para participar. Ele que está muito ativo aí nas manifestações, está muito preocupado com o que vai acontecer, e falo isso sem ironia nenhuma, né? Então, convidar o Rafa para participar daqui a pouquinho aqui, que sempre que ele participa aqui, a gente aprende pra caramba. É isso. Vamos então ouvir o camarada Nelson Burd. Manda, mestre. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que está preparando um prato muito especial para esse fim de semana. É o pucheiro, a famosa sopa campeira, aquele cozido maravilhoso que o João vai preparar para a família. É isso aí. Campeonato Israelense de Basquete Masculino. A liderança era do Maccabi Tel Aviv, seguido de pertinho do Hapoel Tel Aviv. E essa semana houve o clássico
entre Maccabi e Hapoel na cidade de Tel Aviv, foi no ginásio do Hapoel Tel Aviv, um jogo muito disputado, e o Hapoel Tel Aviv venceu e retomou a liderança, 96-95. Realmente um grande jogo, muito disputado, e o Hapoel Tel Aviv, que é a sensação da temporada no basquete masculino, retoma a liderança ao vencer o clássico 96-95. Ponto a ponto, muito disputado até o último segundo. Um grande jogo. É isso aí, seguimos acompanhando as ligas israelenses de basquete, de futebol, e quando pinta alguma coisa de outro esporte também, a gente traz para vocês as informações. É isso aí, um grande abraço. Valeu, Nocinho, obrigadão, e te esperamos aí na semana que vem, na hora que você estiver pronto para mandar o seu comentário. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Podemos ficar por aqui. Vai para a manifestação essa semana, João? Vou tentar ir. Se a semana passada eu não consegui ir, minha mulher ficou doente, não em Haifa. Eu vou em Haifa, não tem como ir até Tel Aviv, não. Eu também, eu não sei se semana eu vou a Tel Aviv, não. Semana passada eu estive lá, essa semana eu não sei. Eu tô pensando em ir na casa do meu vizinho aqui, né? Dar aquela buzinada ali na casa do Yariv Levin, se bem que eu acho que ele não deve estar em casa. A semana passada tinham cerca de 700 pessoas. Passei lá de carro antes de ir para Tel Aviv. Dei uma passada lá, olhei. Agora, uma coisa, só um comentário sobre a manifestação na semana passada. Eu achei, eu cheguei por volta de 8h40, mais ou menos. A manifestação foi convocada para as 7, né? Só que eu não queria ir de carro, porque Tel Aviv já é um inferno para você parar o carro em qualquer momento, né? Se for um dia desse de manifestação, então deve ser praticamente impossível você parar o carro em algum lugar. Então eu falei, vou esperar o trem. E aí o trem já começa a andar tarde, né? No sábado, né? Depois do Shabat. Cheguei lá, a manifestação está muito cheia ainda, né? Até porque o pico da manifestação de vez em quando é por volta de 8h30, 9 horas da noite, é quando muitas pessoas começam a chegar, mas já tinha muita gente indo embora. Depois a ideia era fazer uma passeata pelas ruas de Tel Aviv, e aí a passeata, tinham pessoas que, enfim, setores da manifestação já estavam começando a passeata antes das pessoas que falavam ali, né? Dos discursos terminarem. Uma coisa meio bagunçada demais ali. Tinha gente indo embora, achando que o caminho da manifestação era e aí ia seguir em frente pela Namir e ir embora, enfim, foi uma coisa meio louca ali, mas é uma manifestação bem cheia, muita gente realmente. Foi legal que eu vi, pude ver pessoas de, enfim, diversas tribos, né, vamos dizer assim. Não era, muitas vezes, de vez em quando você vai à manifestação, você vê pessoas iguais a você ou iguais, né, e lá eu vi muita gente, membros da comunidade LGBT, religiosos, seculares, crianças, idosos, jovens, etíopes, vi setores de imigrantes, né, refugiados, né, africanos também nas manifestações, apesar de eu não saber se é legal, se eles legalmente podem fazer isso, mas enfim, estavam lá presentes. E obviamente também o pessoal anti-ocupação estava lá também com movimentos, né, de direitos humanos e tudo mais. É uma manifestação realmente bem diversa, um público bem amplo, que mostra aí que representa diversos setores realmente da sociedade israelense. É isso aí, cara. Agora, por mim, chega e, enfim, voltamos aí na semana que vem com o nosso episódio, sem sombra de dúvida, com muitas informações sobre a política israelense na semana que entra daqui a pouco. João, forte abraço, cara. Abraço, até a próxima. Valeu.